Olá, estudante, tudo bem com você? A nossa aula de hoje é para que vocês conheçam mais alguns grupos orgânicos. Nas aulas anteriores, vocês estavam estudando os hidrocarbonetos, né? Que eram grupos orgânicos que só tinham carbonos e hidrogênios. Nessa aula, nós já vamos começar com funções oxigenadas, ou seja, são funções que apresentam na estrutura o oxigênio, tá? Então, nós temos os alcoóis, enóis e fenóis para hoje. Por que eu vou abordar essas três funções juntas? Porque ambas, elas são muito parecidas e causam algumas confusões. Elas, geralmente, alunos confundem esse tipo de estrutura. Porque todas elas têm em comum, esses três tipos de funções orgânicas têm em comum a presença de uma hidroxila, que é um OH. A diferença vai estar no local que essa hidroxila está ligada. Então, nós vamos começar pelo mais comum, que são os alcoóis. Nos alcoóis, essa hidroxila, esse nome ele é bem sugestivo, ó, hidro vem de hidrogênio e oxi vem de oxigênio. Então, hidroxila é esse OH aqui. Então, nessas estruturas, a hidroxila ela precisa estar ligada no carbono saturado. Lembre que carbono saturado é aquele carbono que ao redor dele só pode ter ligações simples. Por exemplo, esses aqui, ó. Ele só tem ligações simples, então ele é saturado. Ou essa, por exemplo, né? Então, aqui eu coloquei para vocês dois exemplos comuns de substâncias que pertencem ao grupo dos alcoóis. São álcool, que é o metanol, que é conhecido como álcool de madeira, porque por muito tempo, a única extração dele era feita da madeira. Tem esse nome porque met, é uma estrutura que só tem um carbono, então metanol. E um exemplo mais comum, que mais é utilizado no dia a dia, que é o etanol, certo? Principalmente nessa época de pandemia, do coronavírus. Então, falou-se muito na utilização do álcool em gel, Então, nós temos álcool em gel, tem aquele álcool doméstico, o combustível. Então, são todas substâncias que possuem esse composto. Etanol, que é um álcool que tem 2 carbonos na estrutura. E, como vocês viram, todos os alcoóis, na nomenclatura dele, terminam em ol. Então, é assim que você identifica que é um álcool, tá? Então, sempre vai ser anol. Então, aqui, esses são os exemplos mais comuns. Os enóis. Os enóis, nós temos esse infixo em, ó. Então, nas aulas anteriores, vocês viram que o infixo em indica ligação dupla. Então, é exatamente isso. Se o OH, que é a hidroxila, estiver ligado num carbono que esteja ligado diretamente numa dupla, tá? Então, o carbono com a dupla tem que estar direto no OH. Então, nesse caso, é um enol, tá? Não é considerado um álcool. E nós temos um outro grupo, que também é muito cobrado, na hora de diferenciar álcool, São os fenóis. Os fenóis, primeiramente, vocês têm que lembrar o que é um anel aromático. Por isso que eu coloquei aqui, ó, essas 3 ilustrações, Então, lembre que anel aromático são ciclos, cadeias fechadas, com 6 carbonos, então, obrigatoriamente tem que ter 6 carbonos, e duplas alternadas, ó, uma ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Lembre-se também que existe a fórmula de linhas, você pode representar essa estrutura, desse formato, é a mesma coisa. E como essas duplas aqui, ó, elas podem, até mudar de lugar, a gente fala que é a ressonância, do anel, desde que continue alternada, Então, devido a essa ressonância, você pode representar também com esse círculo no centro. Então, pode ver que é um ciclo, ó, tem 6 pontas, cada ponta dessa é um carbono, tá? Então, se aparecer uma dessas formas aqui, nós estamos falando de um anel aromático, tá? Geralmente são substâncias voláteis, que têm um cheiro muito forte, Tóxicas, por isso tem esse nome aromático. Tá, mas aqui nesse desenho ainda não é um fenol. O que tá faltando? Para ser um fenol,
tem que ter a hidroxila ligado direto nesse anel. Tem que estar ligado direto. Agora sim, nós temos dois exemplos de fenóis, ó. Então, aqui eu tenho um anel aromático, né? Coloquei ele em duas representações diferentes. Então, se aparecer o OH, que é a hidroxila, ou mais de um, não importa, aí você vai ter o fenol, tá? Então, essa substância mesmo aqui é o fenol mais simples, eu posso chamá-lo apenas de fenol ou de hidroxibenzeno, tá? É o nome desse composto. Esse aqui que tem duas hidroxilas é o dihidroxibenzeno, tá? Esses fenóis, eles são muito utilizados, né? Principalmente antigamente, eram mais utilizados como bactericidas, mas pode ser usado também como corante, resinas. Então, tem algumas aplicações aí, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi um resuminho aí para que vocês entendam, né, a diferença desses três tipos de funções orgânicas. Então, vamos lá, só resumindo. Semelhança. Todos eles possuem a função hidroxila. A diferença é a posição. No álcool, a hidroxila num carbono saturado. No enol, a hidroxila num carbono com dupla insaturado. E no fenol, né, a hidroxila ligado diretamente num anel aromático. Ok? Agora, bora fazer os exercícios. Bons estudos!